Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai explorar os rascunhos de uma obra que, olha, ficou escondida por mais de 70 anos. O livro é Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Ele escreveu em 1938, mas a família dele ficou com receio de publicar. E a nossa missão aqui é entender o porquê. Não é só um livro, sabe? É uma alegoria poderosa sobre sucesso e fracasso. E é estruturada de uma forma muito peculiar. Uma entrevista com o próprio diabo. E olha, é bom deixar claro que esse livro não é um guia de autoajuda comum, né? É preciso esquecer a imagem religiosa. O diabo de Hill é uma metáfora. É a personificação daquelas forças internas que sabotam a gente. O medo, a dúvida, a procrastinação. A história toda, na verdade, é sobre a luta do próprio Hill para conseguir dominar esses demônios dentro de si. Ok. Vamos desempacotar isso, porque a jornada dele é a chave para entender a obra toda. Tudo começa lá em 1908. Um jovem Napoleon Hill, ainda jornalista, consegue uma entrevista com Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos do mundo na época. E o Carnegie vira o jogo. Ele lança um desafio para o Hill. Em vez de só contar histórias de sucesso, ele deveria criar uma filosofia, um manual prático, estudando não só quem venceu, mas principalmente quem fracassou. E essa é a primeira grande virada de chave. Carnegie diz que se aprende mais sobre sucesso analisando o fracasso. E ele apresenta um conceito que vai, assombrar e guiar o Hill pelo resto da vida. A ideia do outro eu. Carnegie descreve isso como uma força interior, sabe? Uma versão mais sábia e poderosa de nós mesmos, que a maioria das pessoas nunca acessa. Mas como assim acessa? Isso soa um pouco vago. Na prática, como uma pessoa sabe que é o outro eu falando e não, só um impulso maluco? O Hill dá alguma pista sobre como diferenciar as duas coisas? Essa é a questão central. Segundo Carnegie e depois confirmado pelo Hill, esse outro eu não se manifesta em situações normais do dia a dia. Ele só aparece em momentos de emergência extrema, de crise profunda, quando a nossa mente lógica, o nosso eu normal, já jogou a toalha. É quando a gente é forçado a abandonar os velhos padrões de pensamento e operar em um nível diferente. Quase como um instinto de sobrevivência super evoluído. E o Hill viveu isso na própria pele. E não foi só uma vez. Ele teve sucesso inicial, montou negócios, ganhou dinheiro com uma revista, mas ele escreve um sentimento constante de insatisfação, como se estivesse fazendo tudo certo, mas, pelo motivo errado. Faltava um propósito. E aí vem o primeiro tombo. Exato. Em 1923, ele está em Columbus, Ohio, e se vê completamente quebrado. Sem dinheiro, sem contatos, sem plano nenhum. Ele descreve esse momento como o fundo do poço, paralisado pela indecisão e pelo medo da pobreza. Era a tal emergência que o Carnegie tinha falado anos antes. E é nesse momento de desespero total que a história dá uma virada quase cinematográfica. Ele está andando por horas, sem rumo, tentando botar a cabeça no lugar, e descreve algo que parece uma experiência mística. O que exatamente aconteceu ali? Ele relata sentir uma calma súbita, uma energia diferente, e ouvir uma voz, ou um pensamento muito claro, que não parecia ser dele, dizendo: chegou a hora de você completar a filosofia de sucesso que começou. E naquele momento ele diz o medo e a dúvida desapareceram. Por completo. Foi a primeira vez que ele sentiu o outro eu assumindo o controle. Então esse conceito do outro eu é a primeira grande sacada aqui. Não é só uma voz interior, mas uma espécie de eu superior, que, segundo o Hill, só assume o comando quando a nossa lógica e o nosso medo já não dão conta do recado. É a mente entrando num modo de operação totalmente diferente. Exatamente. Mas essa primeira crise foi só, digamos, um aquecimento. A experiência o tirou do buraco, mas a verdadeira prova de fogo, a que o forçaria a confrontar o diabo cara a cara, ainda estava por vir. E seria muito pior. E a ironia é que, logo quando ele parece estar se reerguendo, a vida o atinge com uma crise ainda mais devastadora. A história com o editor Don Mallet é o teste definitivo para a filosofia dele. O que aconteceu? O Hill fez uma parceria com esse editor, Don Mallet, lá em Kenton, Ohio.
O Mallet era um sujeito corajoso, sabe? E ele estava publicando uma série de reportagens expondo a corrupção, a ligação de criminosos com a polícia local. Em julho de 1926, Mallet é assassinado na porta de casa. Nossa, E na manhã seguinte, o Hill recebe um telefonema anônimo. Se você não saiu da cidade em 1 hora, vai sair num caixão. Aí o medo que ele sentiu antes não era nada perto disso. Nada. Isso joga ele no fundo do poço de uma forma que a crise financeira nem se compara. Ele foge, se esconde por meses, vivendo com um medo constante. E é aqui que a descrição dele fica muito interessante. Ele diz que perdeu a coragem, a iniciativa, a ambição. Sentia-se um charlatão, alguém que pregava uma filosofia de sucesso, mas que na hora do aperto não conseguia aplicá-la. Ele descreve o medo como uma areia movediça que se retroalimenta. Quanto mais ele temia, mais paralisado ficava. É uma imagem poderosa. Ele era um especialista em sucesso, completamente dominado pelo fracasso. Como ele conseguiu sair disso? Mais de 1 ano depois, numa noite de desespero total, ele decide que não aguenta mais. Ele sai e começa a caminhar em volta de um prédio escolar, centenas de vezes, forçando o cérebro a encontrar uma solução. Ele ficava repetindo para si mesmo: existe uma saída e eu vou achá-la. De repente, como um raio, vem outro pensamento, outra instrução daquela mesma voz. Este é o seu período de teste. Você foi reduzido à pobreza e humilhado para ser forçado a descobrir seu outro eu. Então, o que mudou? Por que essa frase, este é seu período de teste, teve tanto poder? Porque mudou a narrativa. Ele deixou de ser uma vítima das circunstâncias e passou a ser o protagonista de uma provação. O pensamento transformou o sofrimento sem sentido em um desafio com propósito. E a partir daí, as instruções do outro eu se tornam incrivelmente específicas e, honestamente, meio malucas. A voz ordena que ele vá para Filadélfia e encontre uma editora para sua filosofia. Espere. Ele está quebrado e escondido e a ordem ele para uma cidade onde ele não conhece ninguém e não tem um centavo. Isso. Isso soa como uma receita para o desastre. Exato. A mente racional dele gritava que era loucura. Mas a certeza que vinha dessa voz interior era absoluta. Ele pega $50 emprestados com o cunhado e vai. E o primeiro ato dele na Filadélfia desafia toda a lógica. Ele se hospeda no hotel mais caro da cidade. Mas por quê? Se ele mal tinha dinheiro para a viagem? Foi um ato deliberado para quebrar o padrão mental da pobreza e do medo. Ele precisava se sentir bem-sucedido para agir como uma pessoa bem-sucedida. Foi um choque psicológico autoimposto. E é nesse hotel que ele tem outra revelação. Seu corpo é como um veículo ocupado por duas entidades. Uma é movida pelo medo, pela dúvida. A outra é movida pela fé, pela coragem. E o outro eu é a entidade fé, que a partir daquele momento estava no comando. Então, depois de passar por todo esse processo, de quase ser destruído pelo medo e redescobrir essa força interna, ele se sente pronto para o confronto final, por assim dizer. E é aí que o livro assume esse formato de entrevista, que é o que o torna tão único, certo? Perfeitamente. Ele sentiu que, para dominar de vez o medo, ele precisava entendê-lo. Então ele cria essa alegoria onde ele prende o diabo e o força, sob pressão, a confessar todos os seus truques, todas as formas que ele usa para controlar a mente humana. Certo. Então vamos às confissões. Qual a primeira coisa que esse diabo revela sobre si mesmo? A primeira coisa é que ele não é um ser com chifres e um tridente. Ele se descreve como energia negativa. Diz que ocupa metade de cada átomo, de cada partícula de matéria e energia. E que seu lar favorito é a mente das pessoas que têm medo dele. E aí ele solta um número que choca. Ele afirma que controla 98% da humanidade. 98%. É um número absurdo. O que ele quer dizer com isso? Que quase todo mundo vive paralisado e aterrorizado o tempo todo? Não exatamente. A ideia é que a maioria das pessoas opera no modo padrão, que é dominado por medos sutis, pela inércia, sabe? É o medo de arriscar no trabalho, o medo de ser julgado pela família, o medo de sair da zona de conforto. Não é um controle ativo e maligno, como num filme de terror.
É um controle pela passividade, pela dúvida, por aquele pensamento de é melhor não tentar para não dar errado. Ele se instala no vácuo. E qual é a principal ferramenta dele para manter esse controle? O medo, com M maiúsculo. Ele detalha os 6 medos mais eficazes, que são como as sementes que ele planta na mente das pessoas. São eles: o medo da pobreza, o da crítica, o da perda da saúde, da perda do amor de alguém, da velhice e, o mais poderoso de todos, o medo da morte. O medo da crítica. Hoje em dia, com redes sociais, esse medo parece ter sido multiplicado por 1000, né? Com certeza. O Hill escreveu isso em 1938. Imagine hoje, a crítica não vem mais só do seu vizinho ou do seu chefe. Ela pode vir de qualquer pessoa anônima no mundo todo a qualquer hora. Ele diria que essa é uma porta escancarada para o diabo entrar. Porque o medo da crítica paralisa a originalidade. Faz com que a gente prefira se encaixar a se destacar. E o diabo revela outros truques além de plantar esses medos. Sim, vários. Ele diz que a pobreza é uma grande aliada, porque uma mente preocupada em sobreviver não tem tempo nem energia para pensar de forma independente e traçar planos. Mas a outra grande ferramenta são os maus hábitos. Ele diz que consegue controlar qualquer pessoa através dos hábitos dela, e ele destaca 2 em particular: o álcool e, de forma bem surpreendente para a época, o cigarro. O cigarro. É curioso ele dar tanto destaque a isso em 1938, quando fumar era quase universal e visto como algo, sei lá, charmoso. Por que o cigarro seria tão útil para o diabo? É um ponto fascinante. Segundo a Confissão do Diabo, o problema do cigarro não é só a saúde. Ele afirma que o hábito destrói a persistência, a resistência e, principalmente, a capacidade de concentração. A necessidade constante de parar o que se está fazendo para satisfazer o vício quebra o fluxo de pensamento. E o argumento principal é que qualquer hábito que enfraqueça a força de vontade abre a porta para outros hábitos negativos entrarem. Ele usa o cigarro como um exemplo de uma pequena concessão diária que, com o tempo, corrói a autodisciplina por inteiro. Entendi. Não é sobre o cigarro em si, mas sobre qualquer hábito que nos torna menos donos da nossa própria mente. Poderia ser o celular hoje em dia, por exemplo, a necessidade de checar notificações a cada 5 minutos. Exatamente a mesma lógica. Qualquer coisa que fragmente nossa atenção e destrua nossa capacidade de nos concentrarmos numa única coisa por um período prolongado, para o Hill, essa capacidade de foco sustentado é a base da força de vontade. Se você a perde, você se torna alienado, no sentido literal. Alguém que se deixa levar, que não tem um propósito definido. E quem não tem propósito, segundo o diabo, é presa fácil. No final, então, essa longa confissão é basicamente um manual do que não fazer. Um mapa de todas as forças que nos levam ao fracasso e à inércia. É isso. Medo, indecisão, dúvida e, acima de tudo, a entrega a hábitos que destroem a força de vontade e o pensamento independente. A jornada de Hill para descobrir o outro eu foi, na verdade, a jornada para aprender a derrotar essa energia negativa dentro de si. Ele precisou dar um nome e uma forma a ela, o diabo, para poder lutar contra ela. Fazendo uma retrospectiva de tudo que a gente analisou, a obra de Napoleon Hill nos mostra essa jornada de 2 partes bem claras. Primeiro, a necessidade de uma crise, de uma adversidade, para despertar essa força interior, o outro eu. E essa força só emerge com uma decisão consciente de lutar contra o medo. E a segunda parte é a personificação desse medo, dessa inércia, como um diabo cujas armas são a dúvida e os hábitos que nos distraem. A mensagem que fica é que a batalha mais importante não acontece lá fora, contra as circunstâncias, mas aqui dentro, contra as limitações que a gente impõe na nossa própria mente. E o livro deixa uma provocação final que vale a pena a gente pensar. O diabo diz, em sua confissão, que ele assume o controle ao ocupar o espaço não utilizado do cérebro humano. O espaço não utilizado. Exato. Se essa energia negativa, essa tendência à dúvida e ao medo, se instala no vácuo deixado pela falta de propósito, pela falta de pensamento independente, a questão que fica é: como podemos, de forma consciente e ativa, preencher esse espaço mental todos os dias?
Se não dermos um trabalho claro para nossa mente, uma meta, um problema interessante para resolver, talvez a gente esteja, sem perceber, deixando a porta aberta para que o medo se instale e tome conta.